aí, galera, beleza? Para honra e glória do nosso Jesus Cristo, estamos no dia 28 e 365 dias com o Senhor, agora no ano de 2026, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E graças te damos, Pai, porque o Senhor é em nome de Cristo Jesus. Aproveitando que você está aqui, já se inscreve para amanhã, dia 29, se Deus quiser, você receber a notificação. E curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino de Deus a mais pessoas, mais vidas, mais famílias, mais almas e o Senhor se alegrar, né? Então vamos lá, vamos continuar o dia de hoje para honra e glória do nosso Jesus Cristo, que é Levítico capítulo 19. E vamos que Deus é bom, que importa, e vamos logo por causa do horário, inclusive, né? Levítico capítulo 19. O que acontece? Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E aí você vê, o motivo da santidade de Deus não é que vocês precisam se santificar para que vocês venham a ter uma vida diferente, venham a ser mudados, venham a ser transformados, venham a ser diferentes do que vocês são. Não. O motivo da santidade que Deus nos mostra e nos dá é: sejam santos, porque eu sou santo. Olha, isso aqui é justamente Deus mostrando, olha, a santidade, ela é baseada não em quem vocês são, não no que vocês fazem, mas sim em quem eu sou, sim no meu aspecto, sim na minha personalidade. Deus é santo. E pelo fato dele ser santo, nós temos que ser santos. Por quê? Porque ele é santo. Respeite cada um de vocês a sua mãe e seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que oferecerem, ou no dia seguinte. O que sobrar até o terceiro dia será queimado. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Quem a comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham até as extremidades de sua lavoura. E isso aqui, gente, é lindo porque é o seguinte: é Deus, ele mostrando que ele cuida do órfão, ele cuida da viúva, ele cuida daquele que é necessitado, ele cuida daquele que não tem condição. Nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Ou seja, se as espigas caíram, não ajunte, não volte para pegar. Sabe por quê? Não passe 2 vezes pela sua vinha, nem apanhe as suas uvas que tiveram caído. Deixe-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Você vê, deixe para quem? Para o necessitado e para o estrangeiro. Olha, graças a Deus hoje fala-se tanto em direito social, em cuidar dos pobres, em cuidar dos necessitados, em cuidar das minorias. Isso é ótimo. Só que Deus, ele fala isso há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Deus, ele cuida dos pobres, dos necessitados, dos estrangeiros há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ou seja, nós temos obrigação de cuidar daqueles que não têm condição. Nós temos obrigação de cuidarmos daqueles que não podem. Nós temos obrigação de cuidar daqueles que não têm a possibilidade de mudar a sua condição de vida. Nós temos a necessidade de cuidar do próximo. Olha o que Deus mostra, olha o que Deus ensina. Olha a base que Deus nos dá. E ele começa assim: sejam santos porque eu sou santo. Se eu, Deus, santo, eu faço isso, vocês também precisam fazer. Olha o nível que Deus nos coloca. Olha o nível que Deus nos põe. Olha o nível que Deus nos mostra e cobra que façamos e sejamos. Então, assim, quando nós cuidamos do órfão, quando nós cuidamos do estrangeiro, quando nós cuidamos da viúva, na realidade nós estamos cumprindo o que Deus mandou e cuidando daquele que é a criação de Deus. E, em último aspecto, fazendo para o próprio Deus. Porque dentro de cada um tem um sopro de vida de Deus. Logo, se fazemos algo
para o nosso próximo, na realidade fazemos para o próprio Deus, seja algo positivo ou negativo. Então, tenhamos ou peçamos sabedoria a Deus, para que sempre a gente faça o melhor para o nosso próximo. Porque na realidade nós estamos fazendo o melhor para o nosso próprio irmão. Entende? Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoe o surdo, nem põe a pedra de tropeço à frente do cego. Mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes. Mas julguem o seu próximo com justiça. Olhe, justiça. Nem favoreça um, nem o outro. Seja justo, tenha justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não espalhe calúnias entre o seu povo. E aí você vê, Deus ele é contrário. Olha, deixa só a gente terminar esse texto aqui. Mas o que Deus mostra ele é contrário a tudo aquilo que não é reto, não é verdadeiro, não é correto. Deus é íntegro. Não se levantem contra você, não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. E aí você vê a importância de um cuidar do outro. É o que Deus está mostrando. Olhe, ame seu irmão, cuide do seu irmão, zele pelo seu irmão. De fato, viva para Deus, amando, cuidando, protegendo quem está ao nosso redor. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Mas ame cada um o seu próximo, como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Olha o nível que Deus nos põe. Olha o nível que Deus nos coloca. Olha o nível que Deus nos eleva. Deus começa assim, sejam santos porque eu sou santo. Olha o nível que ele já põe. Sejam santos porque eu sou santo. Já começa por aí. Vocês têm que ser santos porque eu sou santo. Então, por causa disso, pelo fato de eu ser santo, eu vivo na verdade. Vocês têm que viver na verdade. Pelo fato de eu ser santo, eu vivo na justiça. Vocês precisam viver na justiça. Pelo fato de eu ser santo, eu vivo na retidão. Vocês precisam ser retos. Pelo fato de eu ser santo, eu cuido do órfão, da viúva, do estrangeiro. Vocês precisam cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro. Pelo fato de eu ser santo, eu cuido do próximo. Vocês também precisam cuidar do próximo. Por quê? Porque eu sou santo. E pelo fato de eu ser santo, vocês também precisam ser santos. Logo, o que eu sou, a minha personalidade, tem que ser o que vocês são, a personalidade de vocês. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura. Não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos, porque ela não havia sido liberta. O homem, porém, trará ao Senhor à entrada da tenda do encontro um carneiro como oferta pela culpa. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu. Assim o pecado que ele cometeu será perdoado. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas durante 3 anos.
vocês as considerarão proibidas. Não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas. Serão oferta de louvor ao Senhor. No 5º, porém, vocês poderão comer suas frutas. Assim assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E aí você vê que coisa extraordinária. Assim que vocês entrarem na terra, vocês vão passar 3 anos sem comer. 3 anos vocês não vão comer nada. Vocês não vão comer fruta nenhuma da terra que a terra produzir. No 4º ano, aquilo ali vai ser santo. Aquilo ali vai ser dedicado ao Senhor. No 4º ano, vocês não vão comer nada porque tudo é dedicado a Deus. Mas vocês só vão comer no 5º ano. Olha, eu não vou entrar nisso aqui porque é uma questão que vai demorar muito tempo. E a gente não tem esse tempo. Mas o que eu tenho para dizer para você é o seguinte. Sacrifício gera milagre. Sacrifício gera honra. Sacrifício gera intimidade com Deus. Nada que fazemos para Deus é inútil. E aquilo que Deus falou para a gente fazer, se fizermos, vai sempre ter ótimas, excelentes, maravilhosas consequências. Aqui. Assim sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha, eu quero que você entenda isso de uma forma muito rápida, porque eu não tenho tempo, mas assim, muito simples, sabendo quem Deus é. Tudo que Deus fala para fazermos, se nós fizermos, vamos sempre ter benefício. Ponto. Não vou poder entrar nisso aqui, mas lembra disso. Faça o que tem na Bíblia. Se você fizer o que tem na Bíblia, pronto, você vai ter benefício. Pode ficar em paz. Vai ter benefício, porque é Deus quem garante. Não comam nada com sangue. Não pratiquem adivinhações nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre a sua filha tornando-a uma prostituta. Senão, a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. E lembra o que Deus falou? Se vocês fizerem esse tipo de coisa, a terra vai expulsar vocês. A terra vai vomitar vocês. Não façam esse tipo de coisa. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levantem-se na presença dos ídolos, honrem os anciãos, temam o Senhor. Eu sou o Senhor. Temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Quando o estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. E aí você vê que coisa linda, meu Deus. Eu fico assim, sem palavras para dizer como isso aqui é lindo, é fantástico, é maravilhoso. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. Gente, nós precisamos passar 2000 e tantos anos para que nós viéssemos a começar 2000 anos por baixo, para que a gente viesse a começar a ter leis internacionais, e leis humanas, leis que garantem o direito humano, para que a pessoa fosse tratada com dignidade, pelo fato dela ser um ser humano. Independente do que ela crê, independente do que ela acha, independente do que ela vive, independente de qualquer coisa, ela é um ser humano. E esse ser humano tem que ser cuidado, respeitado, amado, tolerado. Tem que ter a sua vida resguardada e protegida. E Deus fala isso, há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Quando o estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. Por quê? Porque é um filho de Deus, é uma pessoa. Pessoas precisam ser amadas. Pessoas precisam ser toleradas. Pessoas precisam ser respeitadas. Pessoas precisam ser acolhidas. Entende? É isso que Deus está falando.
E quando eu digo assim, tolerados, é o seguinte, é porque às vezes eu, você, qualquer um de nós, às vezes a gente não gosta de determinados tipos de atitudes e jeitos e tal de outra pessoa, isso é normal. Porque tem coisas que a gente gosta e tem coisas que a gente não gosta. Mas ó, Deus ele manda a gente amar. E também manda a gente tolerar. Tolerai-vos, pois, uns aos outros. Ou seja, naquilo que a gente gosta, ótimo. Mas naquilo que a gente não gosta, ótimo também. Isso é respeito. E Deus manda a gente ter. Por todos. Todos. Tem o respeito. Por quê? Porque é o ser humano. Ponto. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. E aí você vê, como natural da terra. Olha, antigamente, quando tinha um estrangeiro em algum lugar, as pessoas escravizavam aquele estrangeiro. Aquele estrangeiro passava a ser escravo daquele local. Deus fala justamente o oposto. Se tem um estrangeiro no meio de vocês, a partir do momento, ele tem que ser tratado como natural da terra, ou seja, como qualquer outro igual, do mesmo jeito. Isso é zelo, isso é cuidado, isso é respeito. Independente de quem o outro seja. Independente. Amem-no com a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E presta atenção nisso aqui, ó. Amem-no. Olha, amar não é um sentimento. O amor não é um sentimento. Sentimento a gente sente por qualquer coisa, em qualquer situação, em qualquer estado. Amar, o sentimento do amor não passa de um sentimento que passa. Mas o amar que Deus está falando, isso aqui é uma escolha. O amar de Deus é uma escolha. O amar de Deus é o que a gente escolhe fazer com o outro. Ó, amar como a nós mesmos. Cuidar como a nós mesmos. Querer o bem como a nós mesmos. Entende? O bem que você quer para você, você também tem que querer para o outro. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e a todas as minhas leis e pratiquem-no. Eu sou o Senhor. Acabou. Levítico capítulo 20. As punições para o pecado. Disse Moisés, versículo 1. Levítico capítulo 20, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã, ou seja, contra a sua família, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos que o seguem, prostituindo-se com Moloque. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procurar médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu eliminarei do meio do seu povo. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor, que os santifica. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado, por ter amaldiçoado seu pai ou sua mãe. Merece a morte. Se o homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. E aí você vê, tanto o homem quanto a mulher vão ter que ser executados. A pena não é só para a mulher, a pena não é só para o homem.
O erro é dos dois. Por isso que aqui atrás, para onde glória nosso Deus Cristo tinha falado, Deus ele não diz assim, você tem um pecado maior, você tem um pecado menor. Não existe isso para Deus. O pecado é dos dois. Havia responsabilidade e ambos não cumpriram. Se um homem que se deitar com a mulher do seu pai, desonrou seu pai, tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos terão que ser executados. O que fizeram a depravação merecem a morte. Se o homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticam um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Se o homem tornar uma mulher, se o homem tomar uma mulher e a mãe dela comete perversidade, tanto ele quanto elas serão queimadas com fogo para que não haja perversidade entre vocês. Se o homem tiver relações com um animal, terá que ser executado, e vocês matarão também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para juntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Se o homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso. Serão eliminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências de sua iniquidade. Se o homem se deitar com a mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expulsaram o sangramento dela. Pois expuseram o sangramento dela. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe, nem com a irmã de seu pai, pois quem se envolver sexualmente com a parente próxima sofrerá as consequências de sua iniquidade. Se o homem se deitar com a mulher do seu tio, desonrou seu tio. Eles sofrerão as consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Se o homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão, ficarão sem filhos. Obedeça a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos, para que a terra onde os estou levando, para nela habitarem, não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que eu vou expulsar diante de vocês. E aí você vê, todos os povos que habitavam aquelas terras, eles praticavam tudo isso que Deus manda não praticar. Por isso que a terra vomitou. Porém, feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês como herança. Terra onde mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Ou seja, eu tirei esses povos, não sigam os costumes dos povos que vou expulsar diante de vocês, por terem feito todas essas coisas, causando-me repugnância. Todos esses povos fizeram aquilo que Deus tinha como repugnância. Aquilo que Deus falou que era para não fazer. Agora Deus vai lá e coloca os israelitas ali, né, nessa terra. Deus está dizendo assim, olha, vocês vão receber um novo coração. Por quê? Porque eu separei vocês entre os povos. Para que vocês sejam diferentes. Para que vocês não sejam como o mundo. Para que vocês sejam diferentes do mundo. Eu estou fazendo isso. Isso é Deus falando. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros e entre aves puras e impuras. Lembra que Deus já tinha falado isso lá atrás? Ele repete. Para quê? Para que a gente venha entender. Não se contaminem com animal ou ave, ou qualquer criatura que se move rente ao chão, os quais separei de vocês por serem eles impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. E aí você vê, e os separei entre os povos para serem meus. O povo de Deus é propriedade de Deus. Os israelitas e aqueles que creem em Cristo Jesus e têm Cristo Jesus como Senhor e Salvador é propriedade de Deus. É Deus que está dizendo. Eu separarei para que vocês sejam meus. Se os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou consultarem os espíritos, terão que ser executados. Serão apedrejados, pois merecem a morte. Levítico capítulo 21. A regulamentação para os sacerdotes.
Levítico capítulo 21, versículo 1. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão. Um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo, como mãe ou pai, ou filha ou filha, irmão ou irmã virgem, dependente dele por ainda não ter marido, por causa dela. Poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes por casamento. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas das barbas, nem farão cortes no corpo. Serão santos ao seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus. Pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimento do Senhor, serão santos. E aí você vê, se para o povo já é cobrado santidade, para os sacerdotes então é cobrado mais santidade ainda, sabe? Por quê? Porque eles estão ali na presença de Deus todo o tempo. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade ou uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Considerem-no santo, porque ele oferece o alimento do seu Deus. Considerem-no santo, porque eu, o Senhor, que eu santifico, sou santo. E aí você vê, Deus sempre deixando isso claro, eu sou santo, eu santifico. Se a filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, desonra seu pai, deverá morrer queimada. O sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos, sobre cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção, e que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará descabelado, nem rasgará suas roupas em sinal de luto. Não entrará onde houver um cadáver, não se tornará impuro, nem mesmo por causa de seu pai ou sua mãe. E não deixará o santuário do seu Deus, nem o profanará, porque foi consagrado pelo óleo da unção de seu Deus, do seu Deus. Eu sou o Senhor. E assim, o sacerdote, nesse caso aqui, o sumo sacerdote, ele é aquele que uma vez por ano, ele é escolhido para poder entrar no Santo dos Santos. Então, assim, esse aqui não é só um sacerdote, é o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote ele tem uma obrigação muito forte, que é, uma vez por ano, ir diante da presença do Senhor, no Santo dos Santos, e apresentar ali a oferta pelo povo. Para ele é diferente. Para ele tem que ter mais santidade ainda. Por quê? Porque Deus é santo. A mulher que ele tomar terá que ser virgem. Não poderá ser viúva, nem divorciada, nem moça que perdeu a virgindade, nem prostituta, mas terá que ser uma virgem do seu próprio povo. Assim ele não profanará a sua descendência entre o seu povo. Eu sou o Senhor, que eu santifico. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. E aí você vê, Deus ele estabelece tudo. O tempo inteiro Deus ele está ali mostrando como deve ser feito as coisas. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos. Ou que seja corcunda ou anão. Ou que tenha qualquer defeito na vista. Ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo. Ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar-se ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito? Não poderá aproximar-se para trazê-los ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor, que o santifico. Foi isso que Moisés falou a Arão e seus filhos e a todos os israelitas. E aí você vê. É interessante que Deus ele deixa claro, ele fala para Moisés, Moisés falou a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas. Ou seja, tudo que foi falado por Deus foi retransmitido e chegou até aqui. Não parou a mensagem continuou. Por isso que eu falo para você, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, o reino dos céus, ele é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que chega em você, ele já não é mais sobre você, mas ele é sobre o próximo.
Então continue retransmitindo a mensagem, continue compartilhando a mensagem, continue curtindo para poder essa mensagem chegar em mais gente. Porque já não é mais sobre você, é sobre o próximo. Inclusive, se inscreve aqui para amanhã você receber a notificação de amanhã, em nome de Jesus. Levítico capítulo 22. Versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que tratem com respeito as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Avise-lhes que se em suas futuras gerações algum dos seus descendentes estiver impuro, quando se aproximar das ofertas sagradas que os israelitas consagraram ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. E aí você vê, quem vai perante a presença do Senhor tem que estar puro, tem que estar literalmente santo, tem que estar santificado por Deus. Nenhum descendente de Arão que tenha lepra ou fluxo no corpo poderá comer das ofertas sagradas até que esteja purificado. Também estará impuro se tocar em algo contaminado por um cadáver, ou se lhe sair o sêmen, ou se tocar em alguma criatura, ou em alguém que o torne impuro, seja qual for a impureza. Aquele que neles tocar ficará impuro até a tarde. Não poderá comer das ofertas sagradas, a menos que se tenha tomado banho com água. Depois do pôr do sol estará puro, e então poderá comer das ofertas sagradas, pois são o seu alimento. Também não poderá comer animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, pois tornaria impuro por causa deles. Eu sou o Senhor. Os sacerdotes obedecerão os meus preceitos, para que não sofram as consequências do seu pecado, nem sejam executados por tê-lo profanado. Eu sou o Senhor, que o santifico. Somente o sacerdote e a sua família poderão comer da oferta sagrada. Não poderá comê-la o seu hóspede, nem o seu empregado. Mas, se um sacerdote comprar um escravo, ou se um escravo nascer em sua casa, esse escravo poderá comer seu alimento. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas. Mas, se a filha do sacerdote ficar viúva ou se divorciar e não tiver filhos, e voltar a viver na casa de seu pai, como na sua juventude, poderá comer do alimento do pai. Mas dele não poderá comer ninguém que não seja da família do sacerdote. Se alguém sem intenção comer uma oferta sagrada, fará restituição da oferta do sacerdote e lhe acrescentará 1/5 ao seu valor. Os sacerdotes não profanarão as ofertas sagradas que os israelitas apresentam ao Senhor, permitindo-lhes comê-las e trazendo assim sobre eles culpa, que exige reparação. Eu sou o Senhor, que os santifico. Os sacrifícios inaceitáveis. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas: se algum de vocês, ser israelita, ser estrangeiro, residente em Israel, apresentar uma oferta como holocausto ao Senhor, quer para cumprir voto, quer como oferta voluntária, apresentará um macho sem defeito do rebanho, isto é, um boi, um carneiro ou um bode, a fim de que seja aceito em seu favor. Não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho das ovelhas como oferta de comunhão para o Senhor, em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária, para ser aceitável, o animal terá que ser sem defeito e sem mácula. E aí você vê, sem defeito e sem mácula. Olha, Jesus, literalmente, ele era chamado assim, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, sem defeito e sem mácula. Literalmente, Jesus não tinha defeito ou mácula. Pelo contrário. Por isso que ele é tido como Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Por quê? Porque ele cumpria tudo aquilo que foi estabelecido. Por quê? Porque Jesus é literalmente o que está aqui. O que está aqui, ele cumpriu. Ele viveu e ele é. Isso é lindo. Não ofereça ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, cheio de feridas purulentas ou com fluxo. Não coloque nenhum desses animais sobre o altar como oferta ao Senhor preparada no fogo. Todavia, poderão apresentar como oferta voluntária um boi, ou um carneiro, ou um cabrito, deformado ou atrofiado. Mas no caso do cumprimento de voto, não serão aceitos. Não poderão oferecer ao Senhor um animal cujos testículos estejam machucados, esmagados, despedaçados ou cortados. Não façam isso em sua própria terra,
nem aceitem animais como esses das mãos de um estrangeiro para oferecê-los como alimento do seu Deus. Não serão aceitos em favor de vocês, pois são deformados e apresentam defeitos. Disse ainda o Senhor a Moisés: Quando, quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ficará 7 dias com a sua mãe. E aí você vê, quando um desses animais nascerem, vai ficar 7 dias com sua mãe. Do 8º dia em diante será aceito como oferta ao Senhor, preparada no fogo. Não mate uma vaca, ou uma ovelha, ou uma cabrita e a sua cria no mesmo dia. Quando você oferecer um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de maneira que seja aceito em favor de vocês. Será comido naquele mesmo dia. Não deixem nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam os meus mandamentos e coloquem-nos em prática. Eu sou o Senhor. E aí você vê, obedeçam e coloquem-nos em prática. Ou seja, você vai obedecer, você e sua mente. Colocar em prática é você e esse mundo, digamos assim. Entende? É você, tanto dentro quanto fora, você seguir o que Deus está falando. Não é só você acreditar, mas é você fazer. Não é só você acreditar, mas é você ter obra. É isso. Eu sou o Senhor. Não profane o meu santo nome. Eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor. Eu o santifico. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. E para honra e glória do nosso Senhor Cristo, o Senhor sempre deixa claro: eu sou o Senhor. Sejam santos. Por quê? Porque eu sou o santo. Como nós começamos, né? E é isso. Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, está aqui o dia 28 e 365 dias agora do ano de 2026 com o Senhor. Como Deus falou, sejam santos porque eu sou santo. Olha, se inscreve aqui para amanhã, dia 29, você receber a notificação. E curte aqui para que a lei do Senhor ela chegue em mais gente, mais pessoas, mais famílias, mais almas, para a honra e glória do nosso Senhor Cristo. Se Deus quiser, até amanhã, dia 29, em nome de Cristo Jesus. E é isso. Até amanhã, em nome de Cristo Jesus. Amém.